Nos últimos anos, o universo nos enviou sinais inesperados, entre eles, um visitante interestelar que desafia toda a lógica astronômica conhecida. Imagine só. Em outubro de 2017, os telescópios do Observatório Pan-STARRS, no Havaí, detectaram algo extraordinário se movendo pelo nosso sistema solar. Algo que nunca deveria estar lá. Algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o que realmente existe lá fora, nas profundezas do espaço sideral. O objeto recebeu o nome de Oumuamua, uma palavra havaiana que significa mensageiro que chega primeiro. Logo de cara, os cientistas perceberam que não estavam lidando com um asteroide comum ou um cometa qualquer. Oumuamua era diferente, estranho, quase como se alguém ou alguma coisa tivesse deliberadamente o enviado em nossa direção. Era como se o próprio cosmos tivesse decidido nos enviar um presente, mas um presente que viria acompanhado de mais perguntas do que respostas. Mas espera aí, porque a história fica ainda mais bizarra. Quando os pesquisadores começaram a analisar os dados detalhadamente, descobriram características que simplesmente não faziam sentido dentro do nosso entendimento atual sobre objetos espaciais. Primeiro, o formato do objeto era completamente atípico, extremamente alongado, parecendo mais com um charuto gigante do que com qualquer corpo celeste natural que já conhecíamos. A proporção era de aproximadamente 10:1, algo praticamente impossível de se formar naturalmente no espaço, através dos processos conhecidos de acreção e colisão. E aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Oumuamua não apresentava cauda cometária nem coma, aquelas características típicas dos cometas quando se aproximam do Sol e começam a sublimar seus componentes voláteis. Sabe o que isso significa? Que ele não estava liberando gases ou detritos, como qualquer cometa normal faria ao se aproximar de nossa estrela. Era como se fosse um objeto sólido, compacto, artificial, navegando silenciosamente pelo vácuo espacial sem deixar rastros detectáveis. Mas não para por aí. O comportamento de Oumuamua desafiou todas as expectativas científicas estabelecidas. Quando os astrônomos calcularam sua trajetória usando as leis da gravitação universal de Newton, descobriram algo que os deixou completamente perplexos. O objeto estava acelerando de uma maneira que não podia ser explicada apenas pela influência gravitacional do Sol e dos planetas. Era como se uma força invisível estivesse empurrando Oumuamua, acelerando-o de forma consistente e mensurável. Aí que entra o professor Avi Loeb, de Harvard, um dos astrofísicos mais respeitados e corajosos do mundo, junto com sua equipe de pesquisadores brilhantes. Eles não se contentaram apenas em observar o objeto passando como um trem na noite. Não, eles foram muito além disso. Iniciaram uma investigação que levaria a descobertas absolutamente revolucionárias, usando as mais avançadas técnicas de simulação computacional e análise estatística disponíveis na ciência moderna. Loeb e sua equipe criaram modelos digitais complexos, analisaram cada aspecto da trajetória de Oumuamua, cada movimento, cada aceleração anômala, cada desvio das previsões orbitais clássicas. Eles não apenas coletaram dados, eles mergulharam fundo na matemática pura, nas equações diferenciais que governam o movimento dos corpos celestes, buscando qualquer pista que pudesse explicar o comportamento bizarro desse visitante interestelar. E foi exatamente nessa aceleração não gravitacional que encontraram o primeiro grande mistério científico. Os dados eram incontestáveis. Oumuamua estava sendo acelerado por alguma força que não conseguiam identificar nem quantificar adequadamente. Os céticos da comunidade científica rapidamente sugeriram que poderia ser degaseificação, gases sendo liberados da superfície do objeto e criando uma pequena propulsão, similar ao que observamos em cometas convencionais. Mas aqui está o problema fundamental dessa explicação. Não havia evidência alguma dessa suposta degaseificação. Nenhum gás detectável, nenhum rastro espectroscópico, nenhuma pluma de material ejetado, absolutamente nada que indicasse a presença de compostos voláteis sendo sublimados pela radiação solar. Era como se Oumuamua fosse feito de algum material completamente diferente de tudo que já havíamos encontrado no espaço. A equipe de Loeb então fez algo extraordinário e sem precedentes na astronomia moderna. Eles simularam digitalmente milhares de trajetórias possíveis, usando algoritmos de inteligência artificial e supercomputadores para mapear exatamente de onde Oumuamua poderia ter vindo, considerando não apenas sua velocidade atual, mas também a dinâmica galáctica complexa dos últimos milhões de anos. Era como fazer engenharia reversa do universo, e os resultados dessas simulações foram absolutamente chocantes. O objeto não parecia ter vindo de uma estrela específica, como seria esperado de um asteroide natural ejetado de algum sistema solar distante. Em vez disso,
Sua origem apontava para o que os astrofísicos chamam de padrão local de repouso. Basicamente, ele veio do meio do nada interestelar, como se tivesse sido posicionado estrategicamente no espaço, aguardando pacientemente nossa passagem orbital ao redor da galáxia. Imaginem isso. Um objeto que parece ter sido colocado deliberadamente em uma rota de colisão com o nosso sistema solar. Não por acaso cósmico, mas por design intencional. Quando analisaram a trajetória completa do objeto através do nosso sistema solar, descobriram algo que deixou toda a comunidade científica internacional de queixo caído e questionando décadas de conhecimento estabelecido. Oumuamua não apenas passou aleatoriamente pelo nosso sistema solar como um visitante desavisado, sua rota sugeriu que ele havia feito uma curva deliberada e precisamente calculada em torno do Sol, quase como se estivesse usando nossa estrela como uma espécie de estilingue gravitacional para ajustar sua direção com precisão cirúrgica. E para onde ele estava se dirigindo depois dessa manobra orbital complexa? Diretamente em direção à constelação de Pégaso, seguindo uma trajetória que o levaria para fora do plano da eclíptica solar em um ângulo que maximizaria sua velocidade de escape. Era como se alguém tivesse programado um GPS intergaláctico no objeto. Agora, pense comigo por um momento. Que tipo de fenômeno natural criaria um asteroide com a capacidade de navegar deliberadamente pelo espaço, usando a gravidade solar de forma tão precisa e intencional? Que processo físico conhecido poderia resultar em um objeto com essas características de navegação espacial avançada? A resposta científica honesta é simples e perturbadora. Nenhum processo natural conhecido pela ciência moderna. Professor Loeb e sua equipe começaram então a trabalhar com uma hipótese que causou controvérsia internacional na comunidade científica, mas que era rigorosamente fundamentada em evidências observacionais. E se Oumuamua fosse realmente artificial? E se fosse, na verdade, algum tipo de tecnologia alienígena avançada? A princípio, a ideia parece saída diretamente de um filme de ficção científica, mas quando você analisa os dados frios, duros e matematicamente verificáveis, a hipótese artificial começa a fazer muito mais sentido do que qualquer explicação natural alternativa. Eles começaram a comparar sistematicamente Oumuamua com objetos artificiais, que já conhecemos e monitoramos no espaço. Sabe o famoso Tesla Roadster que Elon Musk lançou ao espaço usando o Falcon Heavy? Ou os milhares de fragmentos de naves espaciais antigas, estágios de foguetes e detritos tecnológicos que ainda orbitam por aí, criando o que chamamos de lixo espacial? Todos esses objetos artificiais apresentam características surpreendentemente similares ao nosso visitante interestelar. Ausência de degaseificação, trajetórias controláveis e comportamentos anômalos quando expostos à intensa radiação solar. A teoria mais fascinante e cientificamente plausível que emergiu dessas comparações foi a hipótese da vela solar, ou light sail. Imaginem um objeto extremamente fino e alongado, projetado especificamente para capturar a pressão física da radiação solar. Sim, a luz do Sol realmente exerce pressão física mensurável, e usar essa força sutil, mas constante como sistema de propulsão espacial. Seria uma tecnologia incrivelmente avançada e elegante, mas perfeitamente possível dentro das leis conhecidas da física. E essa teoria da vela solar encaixava de forma quase perfeita com todas as observações anômalas feitas sobre Oumuamua. O formato alongado maximizaria a área de superfície exposta à radiação solar. A aceleração não gravitacional seria explicada pela pressão de radiação. A ausência de degaseificação faria sentido porque o objeto seria sólido e projetado, não um aglomerado natural de rocha e gelo. Mas de onde diabos ele teria vindo? As simulações computacionais mais avançadas da equipe de Harvard apontaram para algo ainda mais extraordinário e desconcertante. Usando dados precisos sobre a formação galáctica, a dinâmica estelar complexa e os padrões de movimento das estrelas ao longo de milhões de anos, eles descobriram que Oumuamua provavelmente se originou de uma região específica do disco fino da Via Láctea, uma área espacial dominada por estrelas relativamente jovens e sistemas solares ainda em processo de formação e estabilização. Aqui está o paradoxo científico que mantém os pesquisadores acordados à noite. Como uma civilização tecnologicamente avançada o suficiente para criar e lançar sondas interestelares sofisticadas poderia existir em uma região tão jovem do universo? Estrelas jovens significam planetas jovens, que significam tempo insuficiente para a evolução de vida complexa, muito menos civilizações capazes de engenharia espacial avançada. Uma possibilidade perturbadora que os cientistas estão considerando seriamente é que Oumuamua não tenha sido criado por uma civilização contemporânea, mas sim por uma espécie alienígena que já existia há milhões, talvez até bilhões de anos atrás. Uma sonda tecnológica antiga
navegando pacientemente pelo espaço interestelar, muito antes de nosso próprio sistema solar sequer começar a se formar a partir de nuvens de poeira cósmica. Uma mensagem silenciosa de uma civilização perdida nas brumas do tempo cósmico. Essa ideia nos leva diretamente à famosa equação de Drake, desenvolvida pelo astrônomo Frank Drake para estimar matematicamente a probabilidade de existência de vida inteligente comunicativa em nossa galáxia. Quando aplicamos os princípios da equação de Drake aos dados observacionais de Oumuamua, os resultados são simultaneamente fascinantes e assustadores. Se considerarmos os bilhões de estrelas em nossa galáxia, a idade avançada do universo, 13,8 bilhões de anos, e a possibilidade estatística de civilizações tecnologicamente avançadas terem surgido e desaparecido ao longo de escalas de tempo geológicas, as chances de recebermos visitas interestelares não são tão remotas quanto nossa arrogância antropocêntrica nos fez acreditar durante séculos. Mas existe uma questão ainda mais inquietante que deixa os cientistas genuinamente intrigados e um pouco assustados. Por que exatamente Oumuamua se aproximou tanto da Terra? Se fosse apenas um objeto natural passando aleatoriamente pelo nosso sistema solar, seguindo trajetórias determinadas puramente por forças gravitacionais, as chances estatísticas de ele passar tão perto de nosso planeta seriam astronômicas no sentido mais literal da palavra. Seria como ganhar na loteria cósmica várias vezes seguidas. É como jogar uma moeda no Oceano Atlântico e ela pousar exatamente na sua mão. Matematicamente possível, mas tão improvável, que qualquer cientista honesto começaria a suspeitar de outras variáveis em jogo. E se essa proximidade com a Terra não foi uma coincidência cósmica? E se Oumuamua realmente foi direcionado deliberadamente para nos dar uma boa olhada, para observar nossa civilização de perto? A ideia pode parecer perturbadora e paranoica, mas os dados científicos objetivos não podem ser simplesmente ignorados porque nos fazem sentir desconfortáveis. O comportamento observacional do objeto é inteiramente consistente com uma sonda de reconhecimento tecnológico, projetada especificamente para navegar silenciosamente pelo espaço interestelar e coletar informações detalhadas sobre sistemas solares potencialmente interessantes. Professor Loeb e outros astrofísicos de renome internacional agora trabalham seriamente com a hipótese científica de que Oumuamua pode ter sido lançado e controlado por uma nave-mãe, uma estrutura tecnológica muito maior que permanece cuidadosamente oculta nas profundezas do espaço interestelar, enviando periodicamente pequenas sondas exploratórias para investigar sistemas solares que apresentam características promissoras para o desenvolvimento de vida inteligente. Seria uma estratégia incrivelmente inteligente e eficiente para qualquer civilização avançada. Em vez de realizar viagens interestelares massivas, extremamente custosas em termos energéticos e arriscadas para formas de vida biológicas, seria muito mais prático enviar pequenos observadores robóticos capazes de viajar a velocidades relativísticas altas e coletar dados científicos valiosos sem expor diretamente a civilização matriz a riscos desnecessários. A comparação com nossos próprios esforços de exploração espacial é inevitável e reveladora. Nós já enviamos sondas tecnológicas sofisticadas para Marte, Júpiter, Saturno e muito além dos limites do Sistema Solar. As famosas Voyager 1 e 2 estão neste exato momento navegando através do espaço interestelar, carregando discos dourados com informações cuidadosamente selecionadas sobre nossa civilização, nossa arte, nossa música, nossa ciência. Se uma espécie extraterrestre avançada fosse encontrar essas sondas terrestres daqui a milhões de anos, elas também pareceriam objetos artificiais com trajetórias anômalas e propósitos obviamente intencionais. Mas Oumuamua era fundamentalmente diferente das nossas sondas primitivas em aspectos tecnológicos cruciais. Sua suposta tecnologia parecia ordens de magnitude mais avançada, sua capacidade de navegação espacial muito mais sofisticada e precisa. Era como comparar um barco à vela artesanal do século XVIII com um submarino nuclear moderno equipado com sistemas de navegação por satélite. Ambos são embarcações, mas representam níveis completamente diferentes de sofisticação tecnológica. As implicações filosóficas e científicas dessa descoberta são profundas e genuinamente perturbadoras para nossa compreensão tradicional do lugar da humanidade no cosmos. Se Oumuamua realmente foi um artefato tecnológico alienígena, e as evidências científicas apontam consistentemente nessa direção, isso significa que, definitivamente, não estamos sozinhos no universo. Mais do que isso, significa que outras civilizações inteligentes já conhecem da nossa existência, nos estudam ativamente, talvez até nos monitorem de forma contínua há muito mais tempo do que gostaríamos de imaginar. E aqui surge uma questão ainda mais inquietante e existencialmente desconfortável. Se Oumuamua foi apenas o primeiro mensageiro tecnológico que nossa ciência conseguiu detectar e estudar adequadamente,
Quantos outros visitantes similares podem ter passado completamente despercebidos pelos nossos sistemas de detecção limitados? Quantas outras sondas alienígenas podem estar navegando discretamente pelo nosso sistema solar neste exato momento, coletando dados detalhados sobre nossa civilização, nossa tecnologia emergente, nossa evolução social e biológica como espécie inteligente? A possibilidade é simultaneamente fascinante e aterrorizante. Imagine descobrir que sua casa foi monitorada por investigadores invisíveis durante anos, coletando informações sobre seus hábitos, suas capacidades, suas vulnerabilidades, sem que você sequer suspeitasse de sua presença. Agora multiplique essa sensação pela escala de uma civilização planetária inteira. A ciência moderna nos ensinou metodologicamente que devemos ser céticos por natureza, questionar todas as afirmações extraordinárias, buscar sempre evidências concretas e reproducíveis antes de aceitar conclusões revolucionárias. E as evidências observacionais sobre o Oumuamua são absolutamente concretas e matematicamente inquestionáveis. Sua origem comprovadamente interestelar foi confirmada por múltiplas observações independentes. Sua trajetória gravitacionalmente anômala foi documentada e verificada por observatórios ao redor do mundo. Sua aceleração inexplicável foi medida com precisão científica rigorosa. Sua ausência total de características cometárias foi observada e confirmada espectroscopicamente. Todos esses são fatos observacionais objetivos, não especulações teóricas ou wishful thinking de entusiastas de OVNIs. A comunidade científica internacional aceita unanimemente esses dados como válidos e precisos. O que permanece em debate acadêmico intenso é exclusivamente a interpretação teórica desses fatos observacionais incontestáveis. O professor Loeb e sua equipe de Harvard apresentaram uma hipótese científica corajosa, mas rigorosamente fundamentada em evidências. Oumuamua pode muito bem ter sido o primeiro artefato tecnológico alienígena oficialmente detectado e estudado pela humanidade. Uma descoberta que mudaria para sempre e irreversivelmente nossa compreensão fundamental sobre nosso lugar no universo e sobre a prevalência de vida inteligente na galáxia. Mesmo os cientistas mais conservadores e céticos reconhecem hoje que algo verdadeiramente extraordinário e sem precedentes aconteceu em outubro de 2017. Um objeto com características únicas e inexplicáveis visitou nosso sistema solar, desafiou abertamente nossa compreensão científica estabelecida, coletou informações sobre nosso planeta e nossa estrela durante meses de observação próxima, e então desapareceu novamente nas profundezas infinitas do espaço interestelar, deixando-nos com muito mais perguntas existenciais do que respostas confortáveis. A verdade científica brutal é que Oumuamua nos forçou coletivamente a confrontar uma possibilidade que muitos pesquisadores preferiam manter seguramente confinada no reino da ficção científica e especulativa, que não somos os únicos seres inteligentes do universo, que essas outras inteligências podem ser tecnologicamente muito mais avançadas do que jamais imaginamos, e que elas podem estar nos observando há muito mais tempo do que nossa arrogância antropocêntrica nos permitiu considerar. E enquanto continuamos debatendo teorias acadêmicas e analisando dados estatísticos em nossos laboratórios confortáveis, uma verdade perturbadora permanece matematicamente certa. Não somos mais apenas observadores passivos do universo. Agora sabemos com certeza científica que também somos observados, estudados, talvez até julgados por inteligências que podem decidir nosso destino como espécie. Oumuamua foi apenas o primeiro mensageiro tecnológico que nossa ciência primitiva conseguiu detectar e reconhecer. A pergunta que deveria manter todos nós acordados à noite é: quantos outros estão silenciosamente a caminho?